Doutora, do que é o programa hoje? Hoje nós vamos falar de queda de energia. É assim que começam as doenças. Opa! São 7 as causas de possíveis apagões que o seu corpo metabólico pode ter e que está levando você a ter problemas de saúde. É assim que você vai ficar doente. Vamos lá. Você tem dificuldade ao acordar e custa levantar? Você acorda inchada, com a cara de sono, pálpebras inchadas, chega até ter as marcas do travesseiro assim no rosto, né? Tirou o anel de noite, vai pôr de manhã, ele não entra no dedo? Sente-se inflamada, sente-se inchada, sente-se depressiva, falta de energia vital, dor de cabeça em cima dos olhos, boca amarga, dores musculares, dores articulares, problemas de intestino, anemia, problemas tontura, coceira, desejo por alimentos industrializados, enfim, tem muito sintoma para a gente falar. Só que você está, na verdade, com dificuldade de geração de energia vital. Olha que coisa interessante, e esse é o assunto do programa de hoje. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica, em fitoterapia e em anti-envelhecimento. Que a gente não deve falar anti-envelhecimento, né? Não pode falar, mas é isso, é o que a gente pode fazer pela nossa saúde, que coloca a velocidade do seu corpo de envelhecimento compatível com o seu RG, com a sua data de nascimento. Porque tem muitas pessoas que têm 40 anos e têm doença de 60. Hoje nós temos crianças que estão desenvolvendo doenças de idosos. A criança tem diabetes, a criança tem dislipidemia, que é alteração do colesterol, do HDL, LDL, triglicérides, enfim, isso é uma doença que era característica de idoso. Então vamos lá, nós devemos aprender a valorizar a nossa energia vital, muito mais do que nós podemos imaginar. De acordo com a medicina chinesa, os rins são os órgãos que armazenam as duas energias mais importantes, que são as energias trazidas da ancestralidade e aquelas energias trazidas pela energia dos nossos pais. E isso é chamado de essência vital. E é proveniente, como se mantém essa essência vital? Ela é uma caixa d'água sua que está lá guardando essa essência vital para o que você precisa. Quem que reabastece ela de energia para que você não use essas reservas? É o seu consumo de frutas, legumes e verduras cruas. A essência vital é abastecida pelo consumo de alimentos crus. Você quer saber se a sua saúde está boa? Eu te pergunto quantas frutas você come por dia. Se você não respondeu como 4 a 5 frutas por dia, você é uma pessoa doente. Se você consome menos do que 4 a 5 tipos de legumes e verduras diferentes por dia, você está doente. Por quê? Porque falta esse nutriente para te gerar a essência vital, gerar a vida. De onde nasce nossa energia? Quando nós falamos de energia de uma pessoa, nós devemos pensar na unidade da nossa vida, que é a célula. No tecido, onde está essa célula, que tecido que faz o órgão onde ele está e assim por diante. Nós temos, em média, 10 trilhões de células no nosso corpo, que desempenham papéis e funções específicas dentro do ambiente onde ele está. Aonde está essa célula que faz o tecido, que faz o órgão, e esse órgão que faz o sistema, e esse sistema todo equilibrado promove em você a vida, a saúde e o equilíbrio. As células necessitam de alimento. Que alimento é esse, doutora? É vitamina, mineral, aminoácidos, bioflavonoides, água, oxigênio, carboidratos, gorduras e é isso. É o que nós precisamos. Então, você às vezes pensa em comer alguma coisa que não te traz nutriente, te forra o estômago, te passa fome, mas aí a célula que se vire para produzir energia. Em simbiose, olha que coisa importante, nós temos 90 trilhões de bactérias presentes no nosso trato gastrointestinal, que vivem em simbiose com a nossa vida. Nós damos para ele casa e comida e eles nos oferecem
nutrientes, componentes extremamente importantes para manter a nossa vida, a nossa imunidade, enfim. As células necessitam de uma energia elétrica para trabalhar, que é chamada microvoltagem. Quando a energia de uma célula acaba, quando ela desliga, ela morre. Isso acontece quando você faz a sua própria renovação celular e quando essas células muito importantes morrem, a pessoa morre em seguida. Uma pessoa pode ficar em coma no hospital algum tempo e ela consegue se manter viva. Mas se o rim e a adrenal dela morrer, ela morre em 72 horas. Se a gente fizer uma experiência aqui, que a gente vai lá e tira as 2 glândulas adrenais de uma pessoa, ela morre em 24 horas. Por quê? Lá está o comando da energia vital da nossa vida. Então, a coisa mais importante é a gente nutrir o primeiro carro de lá do nosso trem, que é a máquina do trem, que é quem vai impulsionar todo esse trem, todos os vagões e tudo mais que a gente precisa. Uma simples queda de energia, independente da causa, pode despertar e manifestar uma multiplicação absurda de fungos, de vírus, de bactérias que estão em estado latente dentro do nosso corpo, dentro da pessoa. Por exemplo, a candidíase, o Epstein-Barr, o citomegalovírus, as gripes frequentes indicam que você está com uma energia baixíssima. Dentro lá do pessoal que vem no consultório, eu pergunto, você gripa com frequência? Ah, eu gripo, doutora, estou sempre gripada. Problema, ali existem altíssimas carências de nutrientes. Para vocês que sintonizou agora, você que está aqui no Face, o Wellington, a Neda, o Marcos, nós estamos ao vivo. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode ligar aqui na rádio, no 31710221. A baixa vontade de energia de um paciente ou de uma célula pode ser interpretada como sendo portadora de uma doença crônica. Isso acontece quando o paciente melhora e piora de um mesmo sintoma. Então, ele melhora, aí ele se cura, ele fala, tô curado. Aí ele vai e cai de novo. Isso é a alteração da voltagem dele. Tem uma pessoa na linha, pois não? Boa noite. Boa noite. Doutora Dênia, eu queria fazer uma pergunta sobre, você falou de envelhecimento, e eu tô com artrose, eu ainda tenho 55 anos. E ela se desenvolveu em várias articulações. Eu tenho uma alimentação saudável, sem leite, sem glúten, faço exercício. Eu queria saber se você poderia comentar sobre isso. Então, os nossos processos articulares são grandes indicadores de que nós temos algumas sensibilidades alimentares, especialmente algumas cadeias proteicas de alimento. Você pode hoje ter cortado glúten, ter cortado leite derivados do cardápio, tudo, mas isso não aconteceu pela vida. E uma das grandes situações que alimentam esse tipo de doença é a própria permeabilidade intestinal. Nós sempre fazemos uma avaliação de quem tem problema de artrite, quem tem doenças autoimunes, que é o caso da artrite, que é o caso da tiroidite de Hashimoto. Isso são doenças autoimunes que são desenvolvidas pela a agressão do nosso corpo, a defesa do nosso corpo a estruturas proteicas que vieram de alimentos específicos. Então, o contato precisa fazer um tratamento muito grande em relação a isso, precisa pensar de fazer uma nutrição muito grande para principalmente você pensar em bloquear o seu processo de piora da doença. Porque se você parou de piorar, você começou a melhorar. Daí para frente, se ela não progredir e você conseguir administrar isso, acelera a breca, você está bem. Porque você vai precisar fazer uma movimentação grande no seu processo alimentar e principalmente na sua permeabilidade intestinal, porque você precisa fechar isso, essa entrada de alimentos que não foram completamente digeridos e pode te causar uma inflamação sistêmica geral no corpo, pode te gerar
sinusite, rinite, outras coisas que indicam também processos inflamatórios. Então, importantíssimo. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o programa de hoje, que nós estamos falando sobre queda de energia, o que acontece com a pessoa, liga aqui na rádio, 31710221. Lembrando que as nossas células têm uma voltagem importantíssima, que é o que diz essa carga energética que ela tem. Então, o tecido de pH 7,35, ela tem menos 20 milivolts e é normalmente células abastecidas de sangue venoso. E o tecido de pH 7,45 tem, que é o sangue arterial, ela tem uma voltagem, né, uma eletricidade de menos 25 milivolts. Importante. Tem mais uma pessoa na linha, pois não? Alô? Alô? Acho que desligou. Então, vamos lá. Importante. Dor inespecífica é um dos marcadores mais importantes de que algo está em desequilíbrio dentro de você. Dores indicam acidificação dos músculos, das articulações, do metabolismo. A fibromialgia é um processo de acidificação geral. Uma célula doente é um tecido doente, é um órgão doente, é um paciente doente. Então, isso é muito importante na nossa vida. Doutora, quais são as 7 causas de apagão de energia em nossas vidas? Primeiro, causa de apagão é o hipotiroidismo do tipo 1 e o tipo 2. Voltou. Pode falar. Quem fala? Maria, de Guarulhos. Pois não, Maria. Eu tenho uma queda de energia após as 16 horas, 17 horas, que só passa quando eu como assim, pão ou então doce. Gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Eu te explico o que é. Tá bom? Carboidrato. Tá bom, querida, obrigada. Então é assim, quem tem essa queda de energia do final do dia, ela tem uma baixa, nesse horário, o cortisol dela caiu demais. Ela deveria ter um cortisol bom de manhã, alto, que ela faz, resolve, acontece, só que esse cortisol não está chegando até o final do dia. Então chega numa hora que ela precisa se reabastecer. Quem está no início da exaustão adrenal, que o adrenal dela está ficando cansadinha, ela tem vontade de comer comida doce. Aí ela come um docinho, ela melhora. Quando você, no sentimento, precisa comer algo salgado, eu preciso comer um pão de queijo, eu preciso comer uma bolachinha salgada, uma bolacha água e sal, algo no gênero, você já entrou na exaustão da adrenal. O seu cortisol não está chegando até o final do dia. Quando você come comida salgada, o seu cortisol sobe rápido. E tem muitas pessoas que controlam a sua produção de cortisol com café. Toda vez que a energia dela baixa, ela vai lá e toma um café. O café é um estimulante de produção de cortisol. Aí a energia dela volta, ela volta a trabalhar. Aí vai caindo de novo, ela toma outro café. E ela vai nessa montanha russa o tempo todo. Isso faz muito mal. Qual é o diagnóstico de uma pessoa como essa? Ela tem um desequilíbrio alimentar grande. Está faltando nutriente de quê, doutora? Nutriente de adrenal. Adrenal come nutrientes específicos que, se você não come eles na dieta, vai acontecer isso que a nossa amiga que ligou aí relatou. Você começa a ter fortes quedas de energia no final do dia e também queda de energia depois do almoço, porque a adrenal que não funciona bem, a tireoide não funciona bem. Aí ela apaga, ela almoça, ela precisa descansar. Então, depende do grau de envolvimento das glândulas específicas, você começa a ter sintomas e vai cada vez piorando. E é isso que a gente trata lá no consultório. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088. Vamos lá para a causa de apagão número 1. Hipotiroidismo, constipação intestinal, sente frio no calor, a pele é seca, queda de cabelo, alteração da menstruação, tem uma mente turva, esquece o nome das pessoas, esquece onde pôs a chave, ela acorda com o rosto inchado, cara de sono, tá? Ela tem voz de travesseiro de manhã, 10, 11 horas da manhã ainda tem aquela voz de travesseiro que a pessoa pergunta assim, você acabou de acordar? É assim,
tá? E isso significa o hipotiroidismo do tipo 1. O do tipo 2 é considerado hipotiroidismo subclínico. Ele tem o TSH, o T3 e o T4 normal, mas a energia dele é baixa. Ele tem, então, a carência nutricional que faz a tireoide dele funcionar. Quem é? É o ferro, o selênio, vitamina D, vitamina C, é um monte, o iodo, são um monte de nutrientes que fazem a nossa tireoide funcionar e eles não fazem parte da sua dieta. Causa de apagão número 2, o desequilíbrio da célula vermelha do sangue. Importantíssimo, gente. Olha, nós precisamos controlar o nosso sangue, tá? Ele é quem distribui nutrientes e oxigênio. Falou tudo para manter a nossa vida. Causa número 3 de apagão, a hipocloridria. Eu estou produzindo pouco suco gástrico. Todas as pessoas acima dos 40 anos hoje já desenvolvem algum tipo de gastrite atrófica, ou seja, que é a diminuição da mucosa do seu estômago, que faz você ter problemas digestivos. Você não produz ácido clorídrico, vai começar a ter problemas relacionados a empachamento da comida, come e fica rotando a comida, vai ter azia, vai ter refluxo, todos os desequilíbrios do estômago, tá? Doutora, eu como e eu não consigo digerir a comida. Tá faltando alguma coisa aí, você não consegue produzir o seu suco gástrico. Olha que coisa importante. Sem ácido clorídrico, pepsinógenos não se transforma em pepsina, as enzimas pancreáticas não são liberadas e você começa a ter problemas não só da digestão da comida no estômago, mas também no intestino. Aí você come e começa a produzir gases. Doutora, eu viro um balão depois que eu como. Olha que importante. Apagão número 4. Agora nós vamos falar das adrenais. Atividade das adrenais importante na produção do cortisol, que acorda você, que acorda a sua tireoide, acorda o seu pâncreas. Adrenais come vitaminas específicas que estão presentes naquele cardápio equilibrado do café da manhã e que você não está usando. Causa de apagão no MISO 5, os metais pesados. A intoxicação por metais pesados do tipo mercúrio, chumbo, cloro, alumínio, eles são metais que se alojam no lugar dos hormônios. Então, você tem um sítio de ação do seu hormônio. Então, é igual uma conchinha. Aí vem o hormônio e ele tem que acoplar na conchinha. Só que essa conchinha sua está ocupada pelo metal pesado, pelo agrotóxico, pelo fertilizante, pelos metais, pelos plásticos, bifenol A, enfim, tudo aquilo que causa doença na sua vida. Então, muito importante, uma das causas de apagão é a sua intoxicação por metais tóxicos, por plásticos e por agrotóxicos. A presença de doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, artrite, lúpus, esclerose múltipla, psoríase, são todas doenças que roubam muita energia da gente. Tem uma pessoa na linha, pois não? Boa noite, doutora. Pode falar. É a Maria que está falando. De uns 2 meses para cá, eu tenho uma diarreia diariamente. E eu sinto muita falta de energia e sentindo, assim, muitos gases. Pois não. Eu respondo para você na rádio. Todo problema, pessoas que aparentam esse tipo de reação, a diarreia em casos como este, está sendo uma reação de defesa do corpo para jogar fora aquilo que está agredindo ela. São coisas que a gente não consegue resolver na rádio. Precisa ir no consultório, porque nós precisamos dar uma parada, uma estancada nesse processo diarreia. O que está agredindo ela? É o remédio que ela toma? É a alimentação que ela faz? É um parasita intestinal? Tudo isso precisa ser pesquisado. Por enquanto que ocorre a pesquisa, nós colocamos uma dieta para acalmar o sistema gastrointestinal. E aí a pessoa começa a se equilibrar. Precisa ver se está faltando lactobacilos nesse intestino. Qualquer agressor que vem de fora vai agir negativamente, vai encontrar um intestino muito fragilizado e esse intestino não consegue se equilibrar. Então, precisa vir no consultório para a gente poder fazer uma avaliação melhor. Sedentarismo, a falta de exercício físico interrompe a eliminação de detritos celulares e intoxicando todo o sistema do nosso corpo. E quando nós falamos em intoxicação
do corpo e intoxicação hepática. Todas as vezes que nós temos intoxicação hepática, nós ficamos lentos, anérgicos, sem vontade de viver, porque a intoxicação é muito grande e isso precisa ser tratado com vitaminas, com minerais, com fitoterapia. Quem cuida de uma desintoxicação de uma pessoa é a fitoterapia. Falta geral de nutrientes. Hoje, quando um paciente vem no consultório, que você faz uma anamnese alimentar, vocês não imaginam o número de nutrientes que a gente percebe que falta na vida dessa pessoa. Não tem um café da manhã equilibrado, um alimento nutritivo no meio da manhã, uma alimentação corrida de hora de almoço, uma qualquer coisa para comer no jantar e especialmente o uso de produtos que fazem expoliação de nutrientes. Remédios hoje é um dos maiores agressores do nosso corpo porque eles tentam controlar a sua doença, mas eles jogam fora muito daquilo que você tem de nutriente. Por exemplo, a coenzima Q10 é um nutriente que é jogado fora quando você toma os remédios para controle do colesterol, as estatinas. Isso traz muito problema de saúde na vida das pessoas. Os anticoncepcionais joga fora magnésio, vitamina B6, aí leva essa mulher para TPM, ela fica louca, desequilibrada e assim por diante. Então, tudo isso é avaliado em consulta para que a gente possa ter uma situação geral desse paciente, avaliando todos os exames que a pessoa traz, que os exames dizem muito sobre o estado de saúde das pessoas e assim, então, a gente tem um direcionamento e a gente consegue entender aonde está a falta de energia dessa pessoa. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 29771088 para os consultórios do Jardim São Paulo, da Vila Madalena e de Bragança Paulista. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. O programa de hoje falou sobre as 7 causas de apagão de energia, que são os apagões metabólicos que o nosso corpo sofre, que é o apagão da falta de nutriente, a falta de exercício físico, o sedentarismo, é a falta de nutrientes, a presença de metais pesados, a presença de parasitas intestinais. Parasita intestinal tem o nome de parasita porque ele rouba a energia nossa, ele rouba o que você come, ele rouba a sua energia. Parasita intestinal precisa ser controlado por quem? Pelos lactobacilos que estão no intestino. Lactobacilos é um bioma, é um ser, é uma estrutura a parte do nosso corpo. É como se nós tivéssemos algo dentro de nós no próprio intestino. Deveríamos ter mais lactobacilos no intestino do que células no nosso corpo, porque um lactobacillus é muito menor do que uma célula. E eles têm funções importantíssimas na nossa vida. E uma delas é realmente o controle, né, de parasitas intestinais, ele é o controle que nos ajuda a produzir vitaminas específicas, uma vitamina B12, uma vitamina K, são produzidas pela presença desse lactobacilos, então extremamente importante. Causas de apagão, atividade das glândulas adrenais, como eu falei, elas comem nutrientes específicos, aí a pessoa tem aquela caidinha e aí a gente vai ver tá faltando nutriente na vida dela. Os problemas de estômago, o desequilíbrio do nosso sangue, tudo isso eu mostro para o paciente, ensino o paciente a olhar pro seu sangue, o seu hemograma, a parte vermelha do sangue, e lá ele controlar a vida inteira qual é a sua proporção do sangue. Lá diz pra gente o quanto você está hidratado ou desidratado. Isso sai no seu exame de sangue. E a alimentação e a água é um dos nutrientes mais importantes para isso. Por quê? Porque vai regular essa capacidade nossa hídrica de transportar nutrientes através das células, né, vermelhas, e também a nossa capacidade imunológica também está guardada na série branca do sangue. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 29771088. Hoje nós falamos muito sobre
o nosso sangue, a voltagem das células do nosso corpo. É muito importante você saber que o nosso corpo tem uma voltagem específica. Uma célula de câncer tem uma voltagem positiva. Ela tem um pH muito ácido. E a nossa célula, o nosso corpo foi feito para ter um pH alcalino. Então, nós devemos tomar sempre água alcalina. Não tome água ácida. Vem escrito na garrafa, tá lá, pH da água. Qual é o pH dessa água que eu estou tomando? Você procure tomar uma água de pH alcalino. Isso vai te ajudar bastante. O equilíbrio, a acidificação do seu corpo, a acidificação do seu organismo vai colocar você em condições de trazer muitas doenças para a sua vida, porque a acidificação é um ambiente estranho para o nosso corpo. Quem produz a acidificação vai ter dores musculares, dores articulares, alterações diversas no seu metabolismo, vai ter problema chamado fibromialgico e assim por diante. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório 29771088. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e auxílio, semanalmente nós paramos um minutinho para agradecer as infinitas bênçãos de que nós temos na nossa vida, mas especialmente pedir pelo nosso Mestre Jesus e todos os seus emissários que envolvam o nosso Brasil em bênçãos de justiça, em bênçãos de progresso material e espiritual para todos os brasileiros. O nosso país precisa usar e ter a condição de usar toda essa riqueza que a ele pertence distribuída para o povo brasileiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Jesus envolva toda a terra Brasil e que possamos ser um dia uma terra que desfruta da riqueza que a ela pertence. Que Deus abençoe sua vida, que está me ouvindo agora. Até a próxima semana. Telefone 2977-1088. Até mais.